vamos falar sobre a estruturação de cargos e salários. Aqui nós vamos estar unindo as duas tabelas, a tabela de cargo com a tabela de salários, aonde a gente vai definitivamente ter a nossa estrutura de cargos e salários, né? Nós já avaliamos os cargos, pontuamos os cargos, né? Fomos ao mercado, pesquisamos esses cargos, qual era o salário que esse mercado paga, né? E agora é hora de validar todo esse processo e construir a nossa tabela de salário e linkar ela com a tabela de cargos, ok? Então, nós estamos quase finalizando a estrutura, né? E partindo para uma finalização da estrutura, aonde a gente vai unir as duas tabelas, né? Então, sem mais delongas, né? A estrutura de cargos e salário é a união da tabela de cargos com a tabela de salário. Então, nós vamos construir isso, né? Por quê? A tabela de salários, ela vai definir quais são valores mínimos e máximos para você pagar, né? Para cada grupo ou classe salarial que a gente, como queiram, né? Com isso, a gente vai ter, lembra que a gente lá atrás, na avaliação de cargos, a gente criou as classes salariais, né? Definiu a pontuação relativa a cada classe, né? Nós pegamos os cargos que foram mapeados e avaliados, né? E aí nós tivemos a pontuação. Essa pontuação indica qual a posição do cargo, em que classe esse cargo vai estar. Isso aqui na tabela de cargos já está pronta, né? A importância de cada cargo, né? E a sua respectiva classificação. O que nós vamos fazer agora? Definir qual salário deve ser pago para cada uma dessas faixas salariais, ok? Então, é unir essas duas variáveis, né? A variável x e a variável y agora, né? Então, vamos lá. A nossa tabela de cargos está pronta, classificada, organizada, os cargos devidamente pontuados. Conseguimos fazer a pesquisa salarial, trazer as médias salariais para cada um desses cargos, né? Então, agora nós vamos ter condição de construir a nossa estrutura de cargos e salários, que vai ficar parecido com isso aqui. As classes, as faixas salariais e quais cargos estão nessas faixas salariais, ok? Então, nós vamos ter muito claro um mapa mais ou menos assim, né? Dessas estruturas mapeadas, classificadas, as faixas salariais. Isso aqui, para a gestão de pessoas, é fundamental, é fantástico, né? Você tem uma visão muito clara dos cargos que compõem cada grupo salarial, né? E as respectivas faixas salariais. Quanto que eu tenho que pagar para um assistente? Eu já sei o salário de admissão, de efetivação, de desempenho, né? Eu já tenho esse padrão definido na estrutura. Então, como a gente vai construir, né? Voltando de novo, a tabela de cargos, né? Tem a sua respectiva classificação. Nós fomos no mercado e ele nos deu o salário médio de mercado desses cargos, né? A média aritmética ponderada desses cargos. Então, cruzando pontos com mercado, nós conseguimos traçar as nossas curvas salariais, né? Então, aqui nós temos um exemplo da curva salarial de mercado e da curva salarial da empresa. Aqui está a linha, e para efeito deste curso, desse treinamento, nós vamos trabalhar com a linha linear, né? Existem outras linhas, mas nós vamos, para efeito desse curso, traçar a linha de mercado linear. E aqui você já tem a equação linear de mercado,
a equação linear da empresa e o índice de correlação entre pontos e salários. O que é isso? O quanto que os salários estão proporcionais em um crescimento coerentes em relação aos salários, né? Esse crescimento, o quanto eles são correspondentes. Quanto mais próximo de esse índice, significa que existe uma melhor correlação dessas duas variáveis, né? Nesse exemplo, a hora que você vê, o índice de correlação do mercado é 0,7. O índice de correlação da empresa é 0,9. Batendo o olho aqui, até deixei já destacado, a gente percebe que existe um erro de avaliação, né? Por quê? O mercado está valorizando mais o cargo de analista do que do técnico. O valor dos salários do técnico é menor do que o analista. Fica muito claro para a gente que existe uma inversão de valores aqui. Apesar da empresa pagar mais para o técnico do que para o analista. Por N razões isso pode estar acontecendo. Mas o mercado é que nos diz, baliza, que aqui existe um erro, um desvio, que refletiu na avaliação dos cargos. E isso aqui precisa ser revisto, né? Porque não pode ser considerado assim. Mercado é a nossa referência, ok? E isso nós vamos ter que corrigir, porque o nosso índice de correlação tem que ser melhor, né? 0,74 não é melhor. Nós temos que estar mais próximo de 1. Então, sabendo disso, né, nós já temos a nossa tabela, para efeito desses cursos, nós temos a nossa tabela de pontos, ponto médio. Eu vou usar o ponto médio, né, como referência para ver como o comportamento da nossa pesquisa salarial, e aí eu vou ver qual é o índice de correlação, né, que esse ponto médio vai me dar. Percebam que ele subiu para 0,94 e o da empresa passou a 0,82, que é um bom índice também. Ou seja, os pontos médios eu utilizei para mim criar uma equação, né, linear para estabelecer a minha tabela salarial. Essa equação é que eu vou utilizar para construir a minha tabela salarial. Acompanharam? Então, peguei da minha classificação de pontuação das classes, eu peguei o ponto médio e estou construindo, junto com o mercado, eu vi a aderência dessa pontuação com o mercado e construir uma equação. Eu já deixei destacado aqui que eu tenho que revisar a avaliação desses dois cargos aqui, ok? Por quê? O mercado sinalizou que existe um problema nessas avaliações aqui, ok? Alguma coisa aconteceu que nos deu esse problema. Para que a gente não fique parado, teve que rever a avaliação para voltar a fazer o cálculo, e para você não perder, nós estamos usando o ponto médio como referência para análise. Então, com o ponto médio, nós chegamos a uma boa correlação e uma equação que nos permite a construir, né, a nossa faixa salarial da nossa tabela. Então, nós vamos aplicar a equação linear, que é o y igual a mais bx, que é salário é igual a 4,9214 vezes ponto mais 120,38, tá?
Gente, de novo, assim, mais do que os cálculos em si, você entendeu o conceito da aplicação que a gente está colocando. Os cálculos você vai, você revisa, você faz, né? Nós vamos ter um curso específico para cálculos desta natureza, ok? Mas entender o conceito da construção da tabela. Então, eu tenho uma equação, aí o que eu vou fazer? Eu já tenho a minha distribuição de pontos da tabela, certo? Que ela vai de 100 a 1000, e essa distribuição. Eu aplico o ponto na equação. Então, 4,921 vezes 100 mais 120,38 dá 614,50. Esse 614,50 é relacionado a 100 pontos. Esse daqui a 281. Esse, respectivamente. Criei 3 faixas salariais, né? Que eu estou chamando de admissão, efetivação e mérito. Zé, posso ter mais faixas salariais? Pode, você pode construir. O que é importante é você respeitar a equação que você está definindo aqui. Ok? Você está definindo uma equação e seguindo essa equação. Você pode ter mais 3 faixas, 4 faixas? Pode. E você constrói essas faixas salariais de acordo com a necessidade que você quer trabalhar dentro da sua empresa. Eu quero trabalhar com mais faixas de mérito. Pode construir. Aí eu quero trabalhar com uma amplitude de 5% entre cada faixa. Você pode construir. O que é importante é que você vai saber que a tua tabela salarial, essa faixa salarial, é o que te torna competitivo com o mercado, ok? É isso que te faz saber o que é a competitividade com o mercado. Quando você fizer uma nova pesquisa, né, uma nova pesquisa salarial, você vai trazer aqui o resultado da pesquisa e fazer o mesmo cálculo. E aí você vai comparar de um ano para outro como é que está o mercado e o que é o impacto disso dentro da sua estrutura, né? Com isso, a gente conseguiu unir as duas estruturas, a tabela de cargos com a tabela de salários, né? Eu sei que na classe 1 nós temos o ajudante geral, que teve 100 pontos, cuja faixa salarial vai de 100, 614 a 1.500. Não se apeguem aos números, né? Isso aqui é só para um efeito didático, ok? Para você entender a lógica de construção da tabela. Porque a gente sabe que o piso do engenheiro não é esse, ok? Então, não se peguem aos números, mas ao conceito e como que chegamos à construção da tabela salarial. Aí essa tabela salarial, ela está linkada com a avaliação do cargo, ok? Está coerente a avaliação do cargo com a tabela salarial, salvo esses 2 casos que foi sinalizado que existe uma inversão aqui. Nós precisamos voltar na planilha e rever a avaliação desses cargos, né? A avaliação está invertida. Por exemplo, de repente o técnico de laboratório, influenciou os avaliadores naquele momento e trouxe uma avaliação, porque o cara ele está como técnico, mas ele atua como analista, tá? Estou dando só um exemplo para vocês. Então, isso precisa ser corrigido, né? Dentro da estrutura precisa ser corrigido. Então, você vai voltar na avaliação desses cargos
e rever a avaliação de uma, né? E reposicionar os cargos, ok? Então, com isso, nós construímos a nossa estrutura de cargos e salários. Nós juntamos as duas tabelas, né? Pois no caderno de exercício vai ter alguns exercícios práticos para você, né? Você vai aproveitar esses exercícios, faça os exercícios, né? E procure entender bem um pouco mais dessa parte de cálculo. O que é importante é você entender o conceito dessa construção. E aí, com esse conceito da construção, você consegue dar os devidos andamentos. Ok? Então, concluímos mais esse bloco. Procurei ser o mais didático possível para você acompanhar e aprender. E espero que você tenha aproveitado. Tendo dúvida, volta lá no módulo de cargos, vai revendo a pesquisa com os outros conceitos, né? Para que você vá amadurecendo cada vez mais o entendimento de cada sequência desse projeto. Depois, nos próximos módulos, nós vamos falar sobre política, uma parte mais conceitual de aplicação, de como implantar, os cuidados que tem que ter para implantar cargos e salário. Ok? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tiver, pode me ligar, pode passar e-mail, que nós vamos estar à sua disposição. Ok? Fica com Deus e até o próximo. Um abraço.